Inusitado oficial. Bem-vindos. Episódio de hoje: 14 confissões incríveis no leito de morte. Quando não se tem mais nada a perder é que as pessoas resolvem que é hora de contar velhos segredos. Coisas que ficaram guardadas por muito tempo, talvez por uma vida toda. Agora vamos conhecer os segredos revelados de 14 pessoas no leito de morte. Vem com a gente. Minha mãe tinha um paciente terminal que confessou matar o irmão gêmeo no Vietnã, colocou a culpa da morte na guerra, roubou a identidade e voltou para os Estados Unidos para ficar com a esposa dele. A esposa havia morrido anos antes. Os filhos do paciente acharam que a confissão tinha sido um sintoma de demência até depois de sua morte. Mas, no final das contas, a filha dele encontrou uma confissão escrita de décadas atrás dentro de uma velha Bíblia. Minha tia-avó disse que o marido, no leito de morte, confessou ter encolhido 2 blusas caras favoritas dela na secadora muitos anos antes. Ela achou que alguém tinha invadido a casa e roubado as coisas dela, já que ele jogou fora as provas. Por anos, ela teve esperanças de que as peças iam aparecer. Ela disse que até suspeitava de que alguma das suas amigas tinha roubado as blusas em uma festa. Não. Ele só teve medo de admitir que tinha estragado, durante 20 anos. Tive uma paciente de 86 anos que colocou um monte de cruzes ao redor do quarto. Precisei pedir para que tirasse, porque estava atrapalhando o cuidado que ela precisava. Ela insistiu em deixar, porque era uma cruz para cada alma que levou. Se isso for verdade, ela levou 14 almas. Minha tia-avó disse a vida inteira que o seu aniversário era em 30 de outubro. No leito de morte, descobrimos que era no dia 31. Ela e a família mentiram por mais de 80 anos por superstição. Os documentos provaram a data depois de sua morte. Publicidade. Quando meu avô estava morrendo, ele confessou para minha mãe que o irmão mais novo dela não era seu filho biológico. Minha avó morreu anos antes e levou o segredo para o túmulo. Meus avós não estavam juntos e moravam em casas separadas, mas, durante esse período, seria escandaloso ter um filho de outro homem. Meu avô criou meu tio como se fosse filho dele, e nenhum dos outros suspeitava que era de outro pai. Só anos depois minha mãe contou para o meu tio, e ele não se importou. Ninguém da família sabe. Até eu descobri sem querer. Meu pai me disse que, quando meu avô estava prestes a morrer, finalmente contou para a família porque tinha uma tatuagem no braço. Sempre foi um mistério, já que ele era pastor de igreja e nunca tinha falado sobre isso. Parece que, aos 19 anos, ele era arrombador de cofres, roubou um banco e foi preso, então fez a tatuagem na prisão. Quando ele foi solto, decidiu nunca contar para ninguém e mudar de vida. Eu trabalho com cuidados paliativos e escutei muitas confissões de leito de morte, mas a mais triste foi a de uma mulher, que deu à luz a um filho que teve fora do casamento, sozinha em casa, e decidiu colocar o bebê no congelador, pois não conseguia suportar a ideia das pessoas da comunidade descobrirem o que tinha acontecido. Antes do meu avô morrer, por fim, ele contou para minha mãe que ele e minha avó estavam divorciados há anos. Ninguém da família sabia de nada. No testamento, ele ainda queria deixar tudo para ela, e eles ainda moravam juntos.
Ao mexer nas coisas deles, ela encontrou os papéis de divórcio que tinham sido assinados em 1978. Minha mãe nunca conheceu o pai dela, pois foi o resultado de uma noite de sexo casual nos anos 60. Minha avó vem de uma família conservadora, então foi um escândalo. Ela ia dar minha mãe para adoção, mas a mãe dela, minha bisavó, disse que não era para fazer isso de jeito nenhum e a criou. Minha avó sempre mentiu sobre quem era o pai da minha mãe, dizia que ele era uma pessoa horrível e deu até um nome de desenho animado para ele, pensando que seria mais difícil pesquisar sobre ele. No leito de morte, ela confessou que não sabia quem ele era, mas que era um dos marinheiros que estavam no porto. Ela não sabia o nome nem outros detalhes sobre ele. A traição é uma coisa horrível, e por isso minha avó por parte de pai manteve esse segredo por toda a vida. Ela confessou trair o marido e o pior ainda, incentivou minha mãe, a nora dela, a fazer o mesmo. Antes da minha avó morrer, ela falou que odiava ser casada e criar filhos. Ela disse que queria ter feito muitas coisas que nunca pôde, mas que amava todos mais do que tudo mesmo assim. Mais tarde, minha mãe morreu com os mesmos arrependimentos. Meu pai cresceu achando que sua mãe, minha avó, tinha terminado com a própria vida, quando ele tinha 10 anos. Antes de morrer, meu avô confessou para o meu pai que, na verdade, ele é quem tinha finalizado minha avó. Minha avó nasceu em Cuba e, quando veio para os Estados Unidos, costumava sacar o dinheiro do seguro que recebia e deixava num pote embaixo da cama. Quando ela morreu, decidimos verificar cada centímetro do apartamento para descobrir onde poderia ter escondido o dinheiro. Meu tio falou que, na sua última semana no hospital, ela ficava repetindo para ele olhar dentro do forno, mas não dava nenhum contexto. Minha mãe abriu a porta do forno e encontrou um saco de lixo embaixo de uma das grades. Abrimos e encontramos 2 Tupperware com um total de $12.000, cerca de R$60.000. Minha avó falou para todos os presentes, inclusive crianças, que tinha uma tatuagem do estado do Texas no seu traseiro, feita quando ela era ainda muito jovem e imatura. Todos pensamos se tratar de um delírio, devido ao seu estado, mas a enfermeira confirmou que era verdade. Será que concordamos que nem todas as revelações devem ser feitas, nem mesmo no leito de morte? Deixe sua opinião nos comentários, vamos adorar saber. Curta e se inscreva para apoiar nosso trabalho. Até breve com muitas novidades.